Pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma complementação à aula sobre cinemática do movimento relativo que a gente teve no curso de dinâmica. E ela é pensada para explorar um pouco mais ou conversar um pouco mais sobre esse assunto, né, que é um assunto que ele é um pouco complicado de entender à primeira vista. E então eu achei que foi talvez fosse uma boa ideia fazer assim em forma de vídeo para que vocês possam consultar outras vezes, caso fiquem problemas aí no entendimento, tá? Então, o que a gente vai lidar aqui? A gente estava pensando, né, repetindo aqui o que foi conversado em sala, a gente vai estudar aqui o movimento de uma partícula B em relação a uma outra partícula A, e aí a gente vai fazer esse estudo com algumas peculiaridades, né? Então, em primeiro lugar, a gente vai usar um sistema de coordenadas global, inercial, né, um que não acelera, com eixos x maiúsculo e y maiúsculo, que vai ser a nossa referência global. E além disso, a gente escolhe, nesse caso específico, estudar também usando um sistema de coordenadas local associado com o ponto A, que eu vou chamar aqui nesse exemplo de y minúsculo, x minúsculo, tá? A posição relativa entre A e B, né, esse vetor posição relativa entre o ponto A e o ponto B, ele vai ser conhecido dentro desse sistema de coordenadas local, o verde, né? Estou chamando de coordenadas locais essas coordenadas associadas com o ponto A. Tá? E a posição do ponto A, quer dizer, o vetor posição de A em relação à origem do sistema de coordenadas global, ela é conhecida no sistema x, y, né? O OX, y, tá? Bom, então a gente vai estudar o movimento aqui de B. A gente supõe conhecer o RA e a gente conhece o movimento do sistema AXY, que ele vai ter uma velocidade angular ômega. Tá? Bom, vamos começar a análise do movimento pela descrição do vetor posição, e aí depois nós derivamos o vetor posição para encontrar a aceleração, a velocidade, né, e posteriormente a aceleração. Então, o vetor posição, como a gente já viu, ele vai ser dado por RB, vetor posição geral de B, né, global, vai ser a posição do A mais o vetor posição de B em relação a A, que nós conhecemos no sistema local, tá? Então, acho que aqui cabe ressaltar isso aqui, né? Esse vetor a gente conhece em função das coordenadas x e y, tá? Então, o que a gente conhece dele é o RB barra A em x, e essa coordenada ela está associada com o versor I minúsculo, e o RB barra Y, e essa coordenada associada com o vetor J, tá? Que são essas coordenadas minúsculas aqui, que estão aqui, né, nesses eixos verdes. E esse vetor aqui, esse vetor RA, desculpa, nós conhecemos ele nas coordenadas globais. Então aqui vai ter um versorzão, né, Y chapéu, mais um RAX e um RAY vetor J chapéu, tá? Esse versor aqui vou desenhar de novo aqui. É o I, esse aqui seria o J, maiúsculos, né? Então a gente conhece os componentes desses vetores aí em sistemas de coordenadas diferentes. Essa aqui é a hipótese dessa análise, tá? Bom, a gente sabe que o sistema IJ minúsculo, ele gira com velocidade angular ômega, tá?
Então, quando nós formos fazer a derivação desse segundo vetor aqui, do vetor RBA, RB barra A, além da derivação das componentes, a gente vai ter também a derivação dos versores. E aí, nessa derivação dos versores, vai aparecer a velocidade angular, tá? Então, vamos lá fazer então essas derivações aí, né? Fazer a derivada temporal do vetor posição. Então, a análise de velocidades fica da seguinte maneira. A velocidade de B é a velocidade do A, que sai direto, né? A gente supõe conhecido o movimento de A, mais a derivada temporal, ddt, desse vetor aqui, ó, RB barra A, que nós conhecemos no sistema de coordenadas local. Bom, quando a gente faz essa derivação ela vai acabar gerando dois componentes. Um componente relacionado com a derivada das componentes, o RB barra x ponto e o RB barra y ponto. E vai ter a parcela que vem na rotação do sistema de coordenadas. Tá? Esse vetor, o vetor RB barra A, ele pode girar dentro do sistema de coordenadas. E essa variação ela vai ser dada pelo RB barra x ponto, RB barra y ponto. A parte que está associada com o sistema de coordenadas, a parte que está associada com a velocidade angular ômega maiúsculo, nesse caso aqui, é a rotação do sistema de coordenadas em si. Tá? Então, essa segunda parcela aqui, ela vai ficar da seguinte maneira. A gente vai manter o VA igual, não muda. E aí a gente vai ter, então, a primeira derivação, que é a parcela da derivada que é devida à rotação do sistema de coordenadas. E vai ter a segunda parte, que é a variação do vetor B barra A, mas dentro do sistema de coordenadas do ponto A. O que é esse cara aqui, né? O que tem dentro desse vetor? Dentro desse vetor a gente vai ter um RB barra A x ponto vezes o I mais o RB barra A y ponto vezes o J, tá? Por isso que aparece esse vetor aí. Tudo bem? Bom, então esse aqui é a cara com que fica a equação das velocidades, né? A gente vai ter VB igual a VA mais uma componente de rotação do sistema de coordenadas mais uma componente de alteração local do vetor posição relativa, tá? Que alguns livros chamam essa parcela aqui de velocidade relativa. Eu não gosto de chamar isso aqui de velocidade relativa, que eu acho que a gente tem outras maneiras de enxergar isso aqui também, tá? Mas vamos lá. E aí a gente tem aqui a análise de acelerações. Bom, aí agora a gente vai ter que derivar três parcelas, né? Que vem ali da velocidade. Então, a aceleração de B, ela será a aceleração do ponto A, lembrando que a gente supõe conhecido esse valor. E aí, fazemos a derivação da segunda parcela, né? Eu vou destacar ela aqui. Então, essa parcela, ela vai virar duas. A primeira vai ser ômega ponto vetor R B barra A. E a segunda parcela vai ficar ômega vetor R B barra A ponto. Né? Já voltamos aqui para falar um pouco mais sobre esses caras, tá? Então, mais aqui, mais aqui. E aí a gente tem esse vetor aqui, que a gente vai também ter que derivar, né? Então, esse cara vai virar uma derivada temporal de R B barra A ponto, escrito no sistema A, ok? Então, esse vetor aqui de baixo, ele veio dessa parcela azul aqui, tá? E agora, a gente vai abrir um pouco mais esses vetores aqui. Então,
a primeira componente aqui, que é a aceleração de A, ela se mantém inalterada. A gente não vai mexer nisso. A gente não vai mexer nessa parte aqui, porque essa aqui a gente também conhece, né? Que é o vetor posição B barra A. Lembrando, com as coordenadas escritas no sistema local, né? E o ômega ponto, que é a velocidade do sistema local. Mas essas duas parcelas, esta e essa aqui, elas acabam abrindo um pouco mais. Então, vamos começar por essa aqui, ó. Então, esse componente aqui, ômega, produto vetorial com a derivada de B barra A. Bom, essa derivada temporal aqui, esse elemento aqui, se a gente for observar, ele é justamente essa parte, né? Tá? Então, esse cara é a mesma coisa que esse cara aqui de cima. Bom, esse cara que eu estou circulando agora, a gente fez a derivada dele aqui em cima e ela abre nisso, né? Então, eu posso substituir esse valor aqui embaixo. Como é que fica, então? A gente vai ficar com ômega, vetor ômega R B barra A, mais o ômega, vetor R de B barra A, ponto, que é aquela parte que é referente à variação das coordenadas escritas no sistema XY minúsculo, né? AXY, tá bom? E aí a gente vai para a segunda parte dessa derivada, que é a derivada temporal desse cara aqui, né? Tá? Que é esse maluco aqui embaixo. Então, se a gente reparar, essa derivação temporal, ela é desse vetor que eu estou circulando, e esse vetor eu escrevi ele aqui em cima, ó. Então, olha, repara, ele tem essas componentes e essas componentes são escritas em vetores que giram. Então, novamente, esse vetor, na hora que eu derivar ele vai ter uma componente de rotação do sistema de coordenadas, que vai ser associada com o produto vetorial, ali com a velocidade angular, e ele vai ter a derivada das componentes, a variação das componentes dentro do sistema de coordenadas, né, mantendo-se os versores. Então, por analogia, né, a gente consegue perceber que vai ficar muito parecido com a derivada da velocidade. Portanto, essa derivada aqui, ó, dt de r b barra a no sistema A, ela vai ficar da seguinte maneira. Eu vou ter uma parte relacionada com a velocidade, então vai ficar o ômega vezes o r b barra a ponto no sistema de coordenadas A, mais uma segunda parte que é a derivada das componentes, tá? Que eu estou fazendo notação dessa maneira, mas se a gente abrir esse vetor aqui por dentro, a gente vai ver que ele é isso aqui, ó. Ele é a derivada segunda das componentes no sistema de coordenadas AXY. Com essa cara aqui, tá? Bom, então a gente pode chegar na parte final e escrever a versão completa das acelerações do ponto B como sendo da seguinte maneira. Então, AB igual a mais essa componente aqui, essa parcela aqui, que vem da aceleração angular, né? Ômega ponto, mais o ômega vetor ômega R B barra A, tá? Mais essa parcela aqui, ela aparece tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, a gente vai somar essas duas aí. Chega com 2 ômega vetor UR B barra A local, né? Aquela variação das componentes apenas, mais a segunda derivada temporal
o R dois pontos de B barra A nas coordenadas locais, né? Então, essa aqui é a versão completa da aceleração para esse caso específico que a gente estudou aqui, que é um sistema de coordenadas móvel, né? Um sistema de coordenadas local em A, com movimento genérico, né? Qualquer movimento. Se vocês retomarem o vídeo, vocês vão perceber que, embora a gente tenha feito essas aberturas aqui para duas coordenadas, né? Para dois eixos, a gente pode facilmente colocar mais um eixo aqui e toda a lógica é a mesma. Então, essa equação ela vale para qualquer número de dimensões, tá bom? Então, o que é interessante a gente analisar aqui agora é dar uma olhada nessas diferentes parcelas e ver o que elas representam, né? Então, a gente tem aqui essa primeira parcela que representa a aceleração do ponto de origem do sistema de coordenadas local. A segunda parcela que representa a aceleração angular do sistema de coordenadas local, né? Como é que o mundo, né? Como é que o sistema OXY enxerga esse sistema de coordenadas local girando e levando o vetor junto. A gente tem essa componente aqui, essa parcela, que é a aceleração centrípeta, né? Ômega quadrado R. Temos essa parcela aqui, que é a aceleração de Coriolis, que só vai aparecer se a gente tiver rotação e modificação local das coordenadas, né? Tem que ter essas duas coisas acontecendo para aparecer. E a gente tem as coordenadas, as acelerações localizadas, né? Então, a derivada das componentes do vetor RBA no sistema A, tá? É uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção quando vai fazer esse tipo de conversão é o seguinte. Aqui a gente tem vetores escritos em diferentes sistemas de coordenadas. Então, normalmente a gente está supondo que esse eu conheço no sistema OXY, esse eu conheço no OXY, e os outros vetores, né, este, a gente conhece no sistema local. Então, eu preciso primeiro converter ele, usar uma matriz de rotação, um tensor de rotação aí, para converter o sistema local no sistema global ou vice-versa, porque a gente não pode escrever ou fazer produtos vetoriais com vetores que estão em sistemas de coordenadas diferentes, né? Enfim, até pode, mas a gente tem que fazer corretamente isso, né? Tem que fazer eles funcionarem, fazer os produtos vetoriais direito, né? Não pode confundir y minúsculo com desculpa, i minúsculo com i maiúsculo, e na hora de fazer o produto achar que eles são o mesmo vetor. Não são. Eles têm uma relação de diferença, eles são diferentes um do outro, então isso vai alterar o produto vetorial, tá? Então, esse é o resumo, né, de como a gente obtém essas equações de aceleração relativa e velocidade relativa, ou de aceleração e velocidades do movimento relativo, né, do movimento com um sistema de coordenadas auxiliar que é móvel. Então, dê uma olhada no vídeo de novo se ficou alguma dúvida. Faça os exercícios, tente aplicar, mesmo nos exercícios mais simples, essas equações gerais, né, e fazer as simplificações necessárias para cada exercício, porque é importante vocês entenderem a forma como essas equações são obtidas, né? Para que não se esqueçam dos termos mais importantes nos casos dos movimentos mais complicados, tá bom? Então, falou, gente. Bons estudos.